que o Covid começou, já foi possível perder a conta da quantidade de experimentos sociais propostos pelos governantes. Em menos de 6 meses, assistimos uma remoção quase completa das nossas liberdades, sem fornecermos nenhuma grande resistência. A maior parte das medidas implementadas, além de serem moralmente questionáveis, são juridicamente polêmicas. Na Constituição brasileira não há nenhuma definição específica para um caso de pandemia, mas há o artigo 5º, onde se definem as liberdades entendidas como fundamentais. Para que essas liberdades não sejam atacadas, nem mesmo uma emenda constitucional pode alterá-las. Neste artigo 5º, encontramos que é livre a manifestação de pensamento, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São tão sagradas as garantias do artigo 5º da Constituição que, se amanhã um outro país invade o Brasil e o Brasil entra em guerra, o presidente da República tem que ouvir o Conselho da República, depois tem que ouvir o Conselho de Defesa, e ele pede uma autorização para o Congresso Nacional para declarar estado de sítio. E se o Congresso autoriza, ele decreta estado de sítio, e aí ele pode sustar algumas garantias constitucionais, não todas. Algumas que estão listadas, olha, é o sigilo de correspondência, é a reunião em praça pública, é isso aqui. O que aconteceu agora no Brasil? E o Supremo Tribunal Federal subscreveu isso. Não, agora tem um vírus. O vírus é pior que o Brasil sendo bombardeado por um inimigo externo. Como tem um vírus, não precisa nada disso. Qualquer prefeito, por decreto, pode sustar garantias constitucionais. Qualquer um dos 5.571 prefeitos do Brasil pode, num decreto cuspido de madrugada, e eu moro em Porto Alegre, e o prefeito de Porto Alegre cospe decretos de madrugada, qualquer prefeito do Brasil pode cuspir um decreto sustando garantias constitucionais, sustando a livre iniciativa, sustando o direito ao trabalho, sustando o direito de ir e vir, sustando a liberdade de empreender, obviamente, sustando o direito de permanecer em praça pública, sustando o direito de reunião. Ora, o decreto em Porto Alegre diz que o sujeito não pode receber seus familiares em casa sem máscara. Se há uma reunião de mais de 2 pessoas, elas devem usar máscara. O decreto de Porto Alegre diz que se um sexagenário sai à rua, ele é multado. Ele será admoestado e multado. E isso referendado pelo Supremo Tribunal Federal, sem sequer submeter isso aos parlamentos municipais, sem sequer submeter isso às assembleias legislativas dos estados. Então, primeiro, se arruinou a organização vertical porque se deu para qualquer prefeito o poder que, no estado de guerra, só o presidente da República tem. Ora, na guerra, só o presidente tem, e tem que ouvir o Conselho de Defesa e o Conselho da República. Como tem um vírus, qualquer prefeito pode. Se arruinou a separação vertical de poderes. E não precisa ouvir o parlamento. Se arruinou a divisão horizontal de poderes. Isso não é nada mais, nada menos do que poder absoluto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram por unanimidade que governadores e prefeitos poderiam determinar medidas restritivas, como fechamento do comércio, restrição de locomoção, intervenção em cultos religiosos e isolamento social. Medidas que parecem contradizer as liberdades do artigo 5º e suspender a exclusividade do presidente da República para declarar estado de exceção. O resultado dessa decisão foi uma série de medidas polêmicas. Uma das primeiras foi o estabelecimento de quarentena. A Lei 13.979, aprovada no dia 6 de fevereiro de 2020, liberou governantes para definir as práticas de quarentena e isolamento que se espalharam por todo o Brasil. Mas mesmo dentro desta lei, isolamento é definido como separação de pessoas doentes ou contaminadas. E quarentena é restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de estarem contaminadas.
Na prática, não foi o que aconteceu. A lei serviu para forçar o fechamento de grande parte das atividades econômicas, sem levar em conta quem estava doente ou quem não estava. O Decreto 10.282, de 20 de março, criou uma lista de serviços essenciais. Quem não estivesse adequado a um deles, em muitos estados, não poderia mais trabalhar durante a crise. O critério utilizado foi o de escolher as atividades econômicas mais diretamente ligadas à alimentação, logística, saúde e segurança. Mas todas essas atividades se sustentam de venda de seus produtos e serviços aos consumidores. E esses consumidores trabalham para as atividades entendidas como temporariamente dispensáveis. O fechamento de shoppings, bares, restaurantes, lojas e escritórios removeu de grande parte dos brasileiros as suas oportunidades de trabalho. E sem o dinheiro desse trabalho, fica impossível para grande parte da população continuar consumindo do pouco que ficou aberto. Com essas atividades proibidas ou interrompidas, todo o trabalhador que não tiver poupança não poderá mais consumir aquilo que foi entendido como essencial. E depender da poupança é uma má notícia. Segundo o Banco Central, apenas 6% dos brasileiros têm dinheiro poupado para encarar uma emergência. Isso significa que dependem da sua renda mensal para poder sobreviver. Qualquer corte nessa renda, parcial ou integral, compromete a sua sobrevivência. De um lado, essa perda de poder aquisitivo dos brasileiros faz com que até os serviços com permissão para ficarem abertos sejam prejudicados. Com a diminuição da renda e a perda do emprego, o consumidor compra menos. O faturamento das empresas que prestam os serviços essenciais cai. Elas tentam aumentar o preço de suas ofertas para compensar o prejuízo, dificultando ainda mais o consumo por parte daqueles que estão com dificuldades financeiras, e criando uma bola de neve que só tem fim quando chegamos na falência das empresas que prestam os serviços entendidos como essenciais. A visão estatal de fornecimento de serviços e produtos foi responsável por esta miopia econômica desvencilhada da realidade. Todos os serviços são essenciais do ponto de vista daqueles que dependem de seu emprego para sobreviver. E quando nos foi pedido, nesse momento de terror, que ficássemos em casa, as pessoas começaram a se habituar a ter seus direitos bloqueados. Logo em seguida a gente viu o quê? Pessoas presas nas praças, pessoas presas nas praias, as suas portas, seus comércios sendo blindadas. Somente indivíduos livres podem lutar pela liberdade. E a aceitação da subjugação do indivíduo ao Estado é uma das maiores perdas civilizacionais que nós podemos viver. Aí que está a nossa grande luta. E a parte mais triste disso, quando vejo pessoas falando de economia e vidas, temos só todo mundo preso em casa. Isso é muito fácil para quem tem internet. Para quem tem televisão para ver, tem um programinha, tá muito bem, tem um cartão de crédito, pedir uma teleentrega. Mas quando tu pede esse congelamento, esse lockdown, tu tá congelando a desigualdade. Tu tá congelando o rico lá em cima, mas o pobre lá embaixo. E tu tá deixando dele enxergar soluções para a sua vida nesse momento. Porque é no momento do desespero, é no momento do medo, é no momento da crise que nascem oportunidades. E o povo brasileiro é muito rico nessa antifragilidade, que a gente chama de jeitinho brasileiro, nessa antifragilidade de achar soluções, que a gente chama de gambiarras. A gente acha a solução. O povo brasileiro é acostumado com isso. E aí quando tu congela ele lá embaixo, tu tá congelando a desigualdade. Está congelando a dor, está congelando a ineficiência e está congelando a vida desse cidadão que não pode mais crescer, que não pode mais buscar soluções para o seu dia a dia. E aí o que a gente acaba vendo por toda a população é ficar acostumada à perda de direitos. Perda de direitos. Tu não pode trabalhar, tu não pode sair na rua, manter um lazer, tu não pode ver teus familiares, por mais cuidados que tu tenha. O que eu quero, eu não estou questionando aqui se tem que existir o confinamento ou não tem que existir o confinamento. O que eu estou trazendo para vocês são as perdas gigantescas que as pessoas não preveem quando determinam determinadas atitudes. Quando determinam determinados modus operandi para tratar uma doença que sequer se sabe como é que se trata. Aconteceu na China. A China fez um lockdown
começaram a se repetir esse mesmo protocolo por todo o planeta Terra. E tem lugares que não realizaram o lockdown e não tiveram tantas perdas assim. Isso que o ser humano deveria entender. Isso que a gente tinha que abrir bem os olhos. Nós não podemos perder o nosso senso de dever da luta pela liberdade. É isso que vai acabar com a civilização. Essa é a maior perda que nós humanos teremos durante essa pandemia. E o que é mais grave, eu testemunhei, é o cidadão pedir para que isso aconteça. No Paraná, que é vizinho de Santa Catarina foi o primeiro estado a tomar medidas restritivas bastante duras. O que acontecia aqui, eu como deputado era cobrado, uma pessoa que tem acesso ao governador era cobrado, para que o Paraná também fechasse imediatamente. Diziam assim, ei, o Paraná não tem governo, não, quem tem governo fecha as coisas. E empresários falando isso, empresários. Então, o delicado dessa situação é que as pessoas, no Brasil especialmente, onde o Estado é visto como solução para tudo, elas querem uma ação do Estado. Não importa para que lado vá, mas o Estado tem que agir, nem que para isso seja ferindo as suas liberdades. Ele nem enxerga essa consequência lá na frente. Isso me deixou muito assustado, porque mostra que é um povo que, a depender da circunstância, pode vir a aceitar um regime autoritário, pode vir a aceitar restrições de liberdade. Isso me feriu muito e é algo que incomoda muita gente. Felizmente, depois a realidade, de forma muito dura, vem batendo, vem cobrando, e muitas pessoas têm refletido sobre isso. Mas na ação por impulso, no primeiro momento, as pessoas aceitaram restringir a sua liberdade individual. Uma vez criado esse problema, o governo anunciou uma medida paliativa para solucioná-lo: R$ 600 de auxílio mensal para os necessitados que fossem aprovados no programa. Embora ajude muitas famílias, tem 3 principais problemas. Primeiro, esse dinheiro não sai da arrecadação do governo, que existe na proporção do faturamento e rendimento das empresas. A arrecadação se torna cada vez menor e a possibilidade de endividamento também, tomando essa medida possível apenas no curtíssimo prazo. Segunda, o sistema é burocrático, falho, centralizado e impessoal. Entrega renda para muitos brasileiros que não precisam, deixa de entregar para muitos que precisam, deixa muitas pessoas de fora e reduz a renda de muitos outros, tornando difícil ou impossível as condições dignas de existência de suas famílias. E terceira, ele remunera a ausência de produção econômica. O salário desses trabalhadores anteriormente vinha da produção real, que gerava valor e troca voluntária no mercado. Perdemos essa produtividade e geração de valor no caso do auxílio estatal. Outras medidas extremamente agressivas continuaram sendo tomadas. O governo de São Paulo confiscou a propriedade privada de empresas, como foi o caso da 3M. Pela primeira vez, a Secretaria de Saúde do Estado fez uso de uma lei federal que dá prioridade para o Estado ser o comprador de produtos essenciais para esse momento de urgência. No caso, as máscaras para profissionais da saúde. A lei obriga a empresa a entregar o lote e o pagamento acontece só depois. Para garantir essa requisição obrigatória, mais de 10 viaturas da Polícia Civil da capital acompanharam a ação na fabricante de máscaras em Sumaré. A empresa, produtora de máscaras, já tinha disponibilizado para doação 120 mil máscaras, mas o Estado de São Paulo, sem aviso prévio, determinou e confiscou 500 mil unidades, causando espanto na empresa, segundo o comunicado publicado. Pelo menos em 11 estados, vimos cidades aderirem às medidas extremas do lockdown. O lockdown é uma imposição mais agressiva que a quarentena, pois não determina apenas o isolamento social e a restrição do comércio, mas proíbe o cidadão de sair às ruas, mantendo todos confinados dentro de casa. Além de inconstitucional, a medida não encontra precedente histórico de tamanha intervenção nas liberdades, e sua própria eficiência é amplamente questionada por uma série de estudos científicos. Além dos exemplos práticos de países que enfrentaram a crise sem decretar lockdown e tornaram-se referência de enfrentamento, como Coreia do Sul e Suécia, e outros que fizeram e se arrependeram, como a Alemanha. As medidas também interviram na vida religiosa dos brasileiros. Muitos que veem em Deus o sentido da vida e no destino a manifestação da sua vontade, não puderam mais ir às igrejas. Alguns estados limitaram a lotação das igrejas e decretaram fechamentos, conduzindo à interrupção das liturgias e à ausência de espaços para os fiéis frequentarem.
A privacidade também foi violada. O governo de São Paulo estabeleceu metas de isolamento social e começaram a monitorar os cidadãos através dos dados de seus celulares, fornecido pelos oligopólios de comunicação, regulados pela Anatel. 20 dias antes de assinar o acordo, os dados já eram monitorados de forma sigilosa. Depois vieram as máscaras obrigatórias, impondo sanções financeiras e criminais para quem descumprisse a ordem. Se você esquecer a sua máscara, não tiver uma ou simplesmente não concordar com seu uso, você será punido por estar cometendo um crime. Em alguns estados, o uso de máscara é necessário mesmo dentro do carro, com os vidros fechados, ocupado por pessoas que moram dentro da mesma casa. Legislações que lembram os regimes totalitários do século XX foram criadas para incentivar a fiscalização coletiva, permitindo que síndicos denunciem aglomerações em propriedade privada, mesmo que seja um filho visitando uma mãe doente ou qualquer outro motivo pessoal, tornou-se ilegal. Canais de disque e denúncia, sistemas digitais para denunciar lojas abertas e todo um aparato que lembra os programas da União Soviética, onde os filhos denunciavam os pais que não concordavam com o partido ou o sistema nazista, onde alguns judeus elegidos como capos cuidavam de barracões nos campos de concentração, denunciando colegas que manifestavam descumprimento de regras ou vontade de rebeldia. Todos esses casos, que já começamos a perder de vista na sua dimensão, se resumem ao ponto inicial. A ausência da liberdade determina que você é obrigado a agir de acordo com a compreensão de um grupo seleto de governantes que determinam qual o melhor caminho. Se eles estiverem errados, todos vão pagar o preço de seu erro. Se utilizar a máscara for pior para a sua saúde, todos estão condenados a errar junto com eles. Se o isolamento não for suficiente para conter a epidemia, todos são obrigados a falir em nome de pouco ou nenhum resultado. Se as evidências científicas selecionadas estiverem erradas, todos pagam o preço da má seleção. Um erro econômico, devido à centralização, é o erro de toda a nação. E se até moralmente não concordarmos com as decisões do governo, somos obrigados a agir de acordo com os valores que eles manifestam como prioritários. Mesmo que isso não esteja previsto na Constituição, fuja das boas práticas democráticas, desrespeite por completo as nossas instituições e, muitas vezes, careça de suporte racional. A crise do Covid-19 é um momento onde o governo deixou de dizer o que era ilegal e passou a dizer as poucas coisas que ainda são permitidas para um cidadão. Todas essas medidas juntas demonstram sem nenhuma sombra de dúvida os recursos ditatoriais que estão nas mãos do Estado. A pergunta que fica é: se o Estado tem todo esse poder na mão e usa quando acha necessário, quem vai impedir de usá-lo outra vez? Assinando o Plano Patriota até o dia 31 de julho, você recebe o nosso curso completo A Destruição da Política e conteúdo exclusivo todo mês. Torne-se um membro agora mesmo por apenas R$10 mensais. Por que temer tudo isso? De que risco, afinal, estamos falando? Em última instância, os governantes só possuem o poder de controlar as liberdades do povo porque possuem um monopólio indispensável para esse fim: as armas de fogo. O poder de polícia garante a lei e seu funcionamento, sejam elas justas ou injustas. Mas para que a população obedeça, ela precisa ser informada de quais leis são essas e como segui-las. E é aí que entra o papel das instituições de mídia. A cidade que, como Nova York, não dorme nunca, está sonolenta há 2 semanas. E assim vai continuar. A prorrogação da quarentena será feita em São Paulo por mais 15 dias, do dia 8 até o dia 22 de abril. E ai de quem relaxar. Agora até a polícia pode ser acionada. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie será admitida. O prefeito Bruno Covas falou que haverá fiscalização para proibir comércios não essenciais de estarem funcionando e que os estabelecimentos serão até fechados se não seguirem as normas. Se não houver atendimento aos protocolos, nós vamos ter que sim impor restrições mais severas e não deixaremos de fazer se for necessário para proteger a todos. Eu queria evitar isso, porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão não apenas receber advertência, multa, mas também voz de prisão. Dória também falou que todos os prefeitos do estado deverão seguir as orientações e que nenhuma aglomeração